Como desenvolver uma rotina de leitura, exercícios e bons hábitos? Vem comigo que eu vou te falar. Olá pessoal, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal e investigador profissional e você está no meu canal pessoal. Aqui nesse canal eu falo um pouco sobre as minhas visões, questões filosóficas, investigação e artes marciais. Nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona a minha rotina, como que eu me exercito, como que eu estimulo minha leitura e, claro, em quais horários eu faço isso e por quê. Mas antes disso, vale a pena te pedir para se inscrever nesse canal para a gente sempre continuar com esse bate-papo, continuar com essa discussão sobre desenvolvimento pessoal e outras questões. Dito isso, bora! Primeira coisa sobre uma rotina que vocês devem entender é que ela deve ser praticada de forma constante, ou seja, buscar fazer as mesmas coisas até nos dias de descanso, como finais de semana e feriado. Uma coisa que eu quero já adiantar para vocês, eu tento fazer minha rotina todos os dias, mas muitas vezes não com a mesma intensidade. Alguns dias de descanso, por exemplo, a gente acaba tendo algumas divergências, a gente acaba tendo alguns imprevistos, como a minha filha não dormir muito bem durante a noite e eu precisar descansar um pouco mais no dia seguinte. Mas o que eu sempre tento fazer é praticar minha rotina diariamente, mesmo que eu tenha que fazer um pouquinho dela naquele dia. Mas eu tento não furar nenhum dia. Se você tiver com essa mentalidade, muito provavelmente você vai conseguir desenvolver bons hábitos, manter uma rotina e conseguir evoluir, tanto nas suas questões físicas quanto nas suas questões mentais. Primeira coisa então, eu acordo geralmente ali entre 6h30 e 7 horas da manhã, faço a minha corridinha matinal na floresta e eu gosto de correr em jejum, tá certo? Para conseguir queimar mais calorias também na parte da manhã. Enquanto eu tô correndo, eu geralmente estou ouvindo algum audiolivro. Eu tenho uma meta de ler pelo menos um livro, ouvir, pelo menos um livro em inglês por mês para praticar o meu listening, que é a capacidade de ouvir bem e entender o que outra pessoa está falando em língua inglesa. Inclusive, eu tenho esse hábito já há alguns anos, Eu lembro que desde 2018 eu faço isso quando eu fui a primeira vez para Londres. E, inclusive, em 2019, quando eu fui pela segunda vez, conheci duas pessoas lá, um italiano e uma francesa, que acharam que eu era alemão e falava inglês. Disseram que minha pronúncia tinha um sotaque germânico, mas não entregava nem um pouco um sotaque de alguém de fora da Europa. Depois da corrida, eu geralmente tomo café da manhã, medito e leio. Na parte da manhã eu procuro ler sempre algum livro um pouco mais tranquilo, ou um livro de ficção, um livro de fantasia, ou até mesmo uma HQ, algo um pouco mais leve. Até porque eu tenho pouco tempo de leitura antes de começar a trabalhar. Então, durante o dia eu faço os meus trabalhos, geralmente em análises de vídeos para o YouTube, ou em consultorias para empresas, ou em mentorias para os meus alunos. E no momento eu não tenho pego nenhum caso novo de investigação e nenhum laudo novo, mas por falta de tempo mesmo. Mas normalmente eu passaria pelo menos 1 hora do dia trabalhando em algum caso específico. Então, depois de trabalhar bastante, depois de estabelecer metas, fazer reuniões, enfim, conversar com clientes, ou até mesmo elaborar estratégias para novos cursos, para novos vídeos, acaba meu horário de trabalho e é quando a coisa fica um pouco mais legal. Depois do horário de trabalho, geralmente eu treino um pouco de esgrima. Pode ser com a minha esposa, pode ser com algum amigo, pode ser sozinho e varia, dependendo do dia eu treino esgrima alemã ou esgrima italiana, ou dependendo do dia eu coloco meu dogi e treino Kenjutsu ou Kendo, que seria, entre muitas aspas, a esgrima japonesa, apesar de não ter esse nome. Dependendo do dia, eu tenho aula de esgrima lá na Academia Falcão Negro, e quando eu retorno para casa, depois do meu treino de esgrima, ou até mesmo quando eu fico em casa e treino esgrima por conta, geralmente eu aproveito para relaxar. É quando eu fico com a minha esposa, com a minha filha, apesar de eu durante o dia várias vezes também ir lá dar um abraço na minha filha, um beijo nela, pego ela no colo um pouquinho, é de noite que eu consigo de fato ter mais tempo em família. E também é de noite que eu consigo ter os momentos ali de jogatina e gameplay no meu PS5. Por fim, depois de tomar um banho, eu finalizo o dia com alguma leitura. Eu leio mais próximo do horário de dormir, primeiramente para desacelerar o meu ritmo cerebral. Eu gosto de ficar sempre mais calmo perto do horário de dormir, então eu procuro não assistir nenhum filme ou alguma coisa violenta, apesar de gostar muito de filmes de ação. Eu procuro não jogar nenhum game, nada de luta, enfim, nada que possa me deixar mais estimulado, mais energizado. Pelo contrário, eu procuro ler para desacelerar o meu cérebro, para ficar um pouco mais calmo. Prefiro ler também porque a leitura me dá um pouco mais de sono com o passar do tempo, mas é de noite onde eu pego para ler algumas coisas mais interessantes, algumas coisas geralmente um pouco mais técnicas, até por isso que eu acabo ficando com sono um pouquinho depois e acabo desmaiando. E assim eu finalizo a minha rotina.
Claro que se foi um baita resumo, tá certo? Mas em essência, o que você pode ver na minha rotina é que eu procuro sempre aprender alguma coisa nova, procuro praticar multipluralidade de habilidades, então procuro praticar meu inglês, ao mesmo tempo que eu exercito minha escrita, exercito minha audição, né, meu listening, exercito também minha leitura, pratico exercícios físicos de vertentes variadas, esgrima europeia, esgrima oriental, e pratico também o relaxamento e os laços familiares, né, o fortalecimento de laços familiares. E em essência, essa é minha rotina, e claro que tem os momentos que eu fico trabalhando excessivamente, mas isso não tem muito o que falar, né, o trabalho convencional de qualquer pessoa. É fazer os vários ofícios inerentes à sua profissão, como por exemplo, montar esse vídeo aqui para vocês, tá certo? Se você gostou, já sabe, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!